estão enxergando Professora meu Keynote? Francês. Estamos, Thaís. Tá. Então, quando vocês falaram, então, né, eu acho que a maioria de vocês deve saber quem eu sou, mas eu fiquei conhecida fora da faculdade como professora dentista, né? Que é uma marca que eu criei, acabei desenvolvendo em cima de uma pessoa que é a Thaís. E a Thaís, ela é uma pessoa que fez odontologia entre 98 e 2002. Me formei em 2002 pela PUC aqui de Porto Alegre. Depois eu fui fazer mestrado em São Paulo, na USP de São Paulo, na área de dentística. Lá eu fiz mestrado e doutorado. Quando eu estava no meio do doutorado, depois de cumprir os créditos, eu fui para fazer um estágio sanduíche. Fiquei morando um ano em São Francisco, fiz um estágio de doutorado na Universidade da Califórnia de São Francisco. Só que eu sou gaúcha, a minha família é toda daqui. Eu tinha uma tia, que eu morei com a minha tia lá enquanto eu estava no mestrado. Depois, entre o mestrado e o doutorado, eu casei com o meu namorado desde o segundo ano da faculdade, que é o meu marido. E aí a gente foi morar juntos, e depois ele foi junto comigo para os Estados Unidos. E quando nós íamos retornar, eu primeiro, por um tempo, pensei em ficar. E eu depois senti saudade da família, disse, não, acho melhor a gente voltar, eu acho que lá eu tenho mais chance de também concretizar o meu desejo profissional, que é ser professora. E eu disse, mas eu quero voltar para Porto Alegre, eu quero voltar para o Rio Grande do Sul, eu não quero mais ficar em São Paulo, acho que a vida ali para nós vai ser muito, muito complicada, o custo de vida é muito grande e tal. E aí eu voltei, e quando eu cheguei, eu estava terminando o doutorado, então eu ficava indo para São Paulo todo o mês, passava uma semana lá, fazia o meu trabalho com a minha orientadora, a professora Márcia Marques, e voltava, ficava em Porto Alegre. E aí eu pensei que quando eu chegasse de volta, eu ia pegar o meu currículo, eu fiz mestrado, doutorado na USP, eu fiquei um ano trabalhando fora, fazendo pesquisa, eu vou entregar o meu currículo lá na PUC, que é onde eu me formei, e eles vão dizer, que bom que você voltou, aqui está a sua mesa, aqui estão os alunos, e você vai ser nossa professora. Só que não é nada disso, a gente volta achando que a gente fez um monte, só que aquele monte parece que não era suficiente. E aí eu fiquei muito pensando assim, nossa, eu investi todo esse tempo, porque eu quando fazia mestrado, doutorado, eu tinha dedicação exclusiva para a pós-graduação, então eu ia todos os dias para a faculdade para fazer pós-graduação, para fazer pesquisa, esse tipo de coisa. E aí eu fui, meio que tive um choque de realidade, assim, eu achava que as coisas iam ser mais fáceis e tal. E fiquei meio que numa onda meio depressiva até. Fui fazer análise lá, fui me consultar com uma psiquiatra, fui tentar entender, né, o que eu deveria fazer da minha vida. E nesse meio tempo eu comecei a trabalhar como dentista, né, que sou, com a minha irmã, que ela e o marido têm consultório e tal. Até que um dia eu estava em São Paulo e a minha orientadora olhou para mim e falou assim, olha só, Thaís, vai ter um concurso na URGS. E eu falei, tá, mas a URGS, eu não sou professora, nunca fui aluna da URGS, né? Eu vou fazer um concurso na URGS, deve ser tudo carta marcada e tal. E acabou que ela disse, não, tu estudou até agora, tu vai fazer o concurso, nem que seja para tu aprender o que é um concurso, e tu vai fazer, e eu fiz o concurso em 2009, e eu fiquei em terceiro lugar nesse concurso. Era um concurso com 20 inscritos para uma vaga. E quem passou em primeiro lugar foi a professora Maria Carolina. E aí, depois disso, eles falaram, mas vai ter um concurso aqui agora para um professor substituto, quem sabe tu faz esse concurso. Segunda vaga, e esses concursos públicos, eles valem por 2 anos, então o meu concurso ainda estava válido, e eles chamaram o segundo colocado desse concurso, e o segundo colocado era o professor Leandro Hilgert, que está em Brasília hoje, e ele já tinha assumido em Brasília, só que ele é gaúcho, ele ficou uns 25 dias pensando se ele ia ou não assumir aqui em Porto Alegre, e no final ele decidiu não vir, e aí acabaram me chamando.
Então eu gosto de contar essa história porque é um apanhado de coisas do tipo, se eu não tivesse ido fazer aquele concurso, e se eu não tivesse tido coragem, e se o Leandro tivesse vindo, e se eu, né, e acabou que eu virei professora. Só que uma das perguntas que vocês me fizeram, que é muito engraçada, que ninguém sabe, na real, pergunta assim, quando é que tu começou a trabalhar com mídias sociais? Na verdade, nesse período que eu tava ali me preparando para fazer esse concurso e esperando, e não sabia que eu ia ser chamada na URGS, eu tive um blog. E meu blog chamava Dental Geek. E eu queria trabalhar já com mídias sociais. Isso era no 2009, 2010. E na época os blogs, né, estavam... o que a gente tinha, né, eram os blogs, não existia assim tanta essa força das mídias sociais, eu precisava ter um blog voltado para odonto, uma coisa divertida, e eu fiz esse blog, e eu postava, e aí até eu fui atrás dessa logomarca para mostrar para vocês que era para ser tipo um mouse de computador. Hoje a gente nem usa mais mouse, né, na época a gente usava bastante mouse, e acessaria ele, não pelo smartphone, que na época os smartphones estavam recém começando, 2007 foi o lançamento do iPhone, então na verdade o meu primeiro iPhone eu acho que eu comprei, sei lá, em 2010, então nessa época não conversava uma coisa com a outra, era um blog para ver no desktop mesmo, ver no computador. E aí eu fazia posts, assim, de produtos, eu pesquisava em sites dos outros países, produtos diferentes, tentava fazer posts sobre ele, postava sobre filmes onde aparecia dentistas, postava sobre... fui um dia num congresso, que teve aqui o congresso nosso maior, que é o Corig, aí eu levei uma filmadora, e aí eu ia nos stands, assim, eu pedia... posso te filmar mostrando esse produto e tal? E daí as pessoas me olhavam meio... Eu me lembro que só 2 pessoas aceitaram. Uma era uma coisa de orto, que não tinha nada a ver com dentística, a outra era sobre um alginato que podia demorar mais tempo para vazar e tal, e naquela época era uma novidade, e aí eu gravei, e o cara foi super simpático comigo, aí eu fiz um vídeo e postei no blog. Então são coisas assim que eu tinha essa vontade de fazer isso desde lá do comecinho, né, desse uso da internet, assim. Só que, quando eu comecei como professora, por um tempo eu mantive o blog e depois parecia que não fazia, mas eu acho que eu tive uma certa insegurança do tipo assim, o que os meus colegas vão pensar de uma colega professora que tem um blog, sei lá. E eu acabei abandonando a história do blog, não levei adiante. E aí eu continuei a minha vida dando aula, e dando aula de dentística, e dando aula de anatomia dental. E aí uma das perguntas que fala, tá, mas como é que surgiu mesmo o professor a dentista, né? Qual foi o ponto de partida? E, na verdade, o ponto de partida foi esse aqui, que é o porta-matriz de Toffelmayer. Que como eu dava aula de amálgama, numa das partes da aula de restauração de amálgama, eu tinha que falar sobre o porta-matriz. E eu explicava na aula teórica como montar. E aí eu chegava no laboratório, tentava explicar de novo, fazer o pessoal montar. Mas era muito difícil explicar isso, era muito difícil demonstrar isso, e depois que eu ensinava, que eles estavam fazendo, eles demoravam, às vezes tinha as férias e tal, e só depois iam acabar indo para a clínica, e aí quando chegava na clínica não lembrava mais. Eu contei na jornada, eu sempre conto essa história. E aí eu vou gravar um vídeo como que monta esse porta-matriz. Se vocês olharem assim, o fundo é um papel, eu peguei um papel lilás, uma folha de papel, coloquei embaixo, peguei a câmera, filmei com a câmera as minhas mãos com uma luva montando esse porta-matriz. Daí, só que a diferença é que antes de fazer isso, que eu acho que também é uma coisa que é importante vocês entenderem quando a gente fala em diferencial nas mídias, é que ao invés de pegar e gravar e soltar lá, eu fui pro YouTube e disse, tá, vamos fazer algumas perguntas para mim. Que vídeo eu gosto de assistir? Aí eu comecei a pensar, bom, eu assisto muito vídeo de maquiagem. Na época eu assistia muito vídeo de maquiagem, era o tipo de vídeo que eu gostava. Hoje talvez eu fosse assistir outros tipos de vídeo, né? Até aquarela hoje em dia tem virado os vídeos que eu assisto, porque eu comecei a querer aprender a fazer aquarela. Mas qual vídeo que eu gosto de ver? Eu gosto de ver vídeo de maquiagem. Por que eu gosto de ver vídeo de maquiagem? Bom, eu gosto de ver vídeo de maquiagem porque eu me sinto próxima dessas meninas que estão ali falando, eu tenho vontade de reproduzir o que elas estão fazendo, eu acho leve, eu acho que é um vídeo que dá para assistir em qualquer lugar. E aí eu disse, como que eu posso traduzir isso para odontologia? Porque eu pensei, se eu fizer uma aula, essa aula vai ficar igual ao que eles têm na faculdade.
E aí eles vão ter o mesmo, talvez, desinteresse que às vezes tem. Dizer, pai, não vou ficar aqui vendo mais uma aula, já estou o dia inteiro vendo aula na faculdade, vou chegar em casa e ver uma aula. Não, eu não vou ver uma aula. Então eu vou querer ver uma coisa diferente. E aí eu gravei o vídeo, realmente, assim, na época eu me lembro que eu pesquisei como gravar um vídeo de YouTube. E às vezes eu procuro em português, procuro em inglês. E aí eu achava lá, aí aparecia uma blogueira lá, uma youtuber, mostrando como é que ela fazia a luz. E aí elas diziam, agora eu comprei essa luz, mas no começo eu não tinha essa luz. Eu sentava de frente para uma janela. Daí eu pensei, onde é que eu posso sentar na minha casa de frente para uma janela? E aí eu fui lá e escolhi uma janela para sentar de frente. Eu edito meu vídeo em tal programa. Tá, então eu vou pegar e vou baixar esse programa. Como é que eu faço o thumbnail, que é aquela fotinho que aparece? Tudo isso eu pesquisei antes. Então, eu gravei esse vídeo, e daí depois eu sentei, essa é uma foto da época, olha como meu cabelo estava comprido. É uma foto da época, eu sentada, editando no meu computador, né, esse vídeo, num aplicativo que eu nunca tinha usado, e que eu vi um vídeo no YouTube para ver como editar nesse aplicativo, e usava um aplicativo muito mais difícil do que o que eu uso hoje quando eu edito um vídeo, porque hoje eu uso o próprio iMovie da Apple, que é mais simples, tem menos recursos, mas é muito mais simples, mas na época eu tentei fazer, eu fiz pelo Premiere, que é, tipo, muito mais complicado, mas eu fiz assim, eu botava o vídeo do YouTube do lado, dava o pause no vídeo e fazia exatamente o que a pessoa tinha mandado fazer. E aí a questão do thumbnail é o seguinte, quando tu vai fazer um upload de um vídeo no YouTube, ele te oferece 3 momentos que ele faz um frame parado de alguma parte do teu vídeo, e ele te diz qual que tu quer que seja o thumbnail. Só que geralmente, como eu falo o tempo inteiro com as mãos e fazendo careta o tempo inteiro, é muito difícil encontrar um frame que eu não esteja vesga, ou com a boca aberta, alguma coisa totalmente, assim, não atrativa. E aí elas falaram, não, faz o thumbnail separado, que vai ter uma opção lá que é fazer o upload. E aí tu procura lá no Google direitinho o tamanho que tem que ser esse arquivo, qual é o formato dele. E aí eu fiz esse thumbnail aqui, que é uma foto minha, né? Essa foto eu tirei uma selfie mesmo no dia que eu tava gravando o vídeo. E aí eu peguei essa foto, coloquei, na época eu fiz no PicMonkey, mas hoje tem vários aplicativos, dá para fazer, na época no celular nem tinha tanto aplicativo de foto, eu fiz por esse site, onde eu dei uma corrigida na foto, tirei um pouco da olheira, aquela coisa, e coloquei esses elementos, coloquei o coraçãozinho, coloquei o título do vídeo, e criei esse thumbnail. E quando a gente olhava, na época já tinha alguns vídeos hoje dá para fazer pelo Canva, hoje tá tudo muito mais fácil, você vai lá e diz, eu quero o tamanho thumbnail do YouTube, ele já tem lá, com certeza, é uma ótima dica. E aí, isso diferenciou um pouco, porque os outros vídeos de odonto, uns vídeos que eu acho excelentes, que são os vídeos do pessoal da Católica de Brasília, que tem um canal maravilhoso no YouTube, e já tinha naquela época, os vídeos deles eram tipo uma capa de uma aula, então eu quero mostrar que o meu vídeo é um pouco diferente, porque ali os professores não aparecem, eu quero mostrar que eu vou aparecer. E aí eu fiz esse thumbnail que foi totalmente inspirado nas meninas de maquiagem. E eu postei no Facebook o meu vídeo. E assim, em 48 horas o vídeo teve quase 1000 visualizações. E eu fiquei muito, né? Vamos ver se volta. Tava fora, Angela? Você saiu um pouquinho. Ah, Um pouquinho voltou? só. Voltou. Perderam alguma coisa ou posso Acho seguir? que dá Dá para para seguir? continuar. Dá. Tá. E aí, uma outra coisa que na época, quando a gente criou um canal, tu tinha que dar um nome pro teu canal, né? E eu quis fazer algum layout para isso, né? E aí eu criei um canal e o canal chamava Thaís Tomé, né? Porque eu pensei, o canal é meu, o canal vai chamar Thaís Tomé. E aí eu criei essa logomarca também, acho que na época também foi no PicMonkey, que era Thaís Tomé, Amor por Ensinar Odontologia, e esse era meu canal. E comecei vídeos pelo Facebook. Depois disso, eu pensei assim, tá
Thaís, deixa eu só pedir um favor. Vamos todo mundo desligar a Tá câmera só travando? para ver se. Eu acho que se a gente desligar a câmera ajuda todo mundo. Fale. Daqui a pouquinho todo mundo volta. Pode ser? Vamos ver se melhora para você. Eu te Eu aviso. não Pode consigo deixar. saber Tá quando eu falando. travei. Tô funcionando agora? Tá, tá, beleza. E aí, esse então virou o meu canal do YouTube. E ele primeiro existia só no YouTube mesmo, não tinha o Facebook, não tinha Instagram. O meu Instagram, depois disso, eu fiz alguns outros vídeos e eu usava sempre a mesma coisa. Se vocês notarem, era sempre com batom bem colorido. Na época eu tava com muita mania de batom vermelho, batom bem forte, então eu sempre botava esse batom bem forte. Se vocês olharem os dois primeiros do canto, do lençol, do marcando lençol e do porta-matriz, a luz está um pouco diferente. Depois eu já peguei, já investi numa luz um pouco melhor, então as outras imagens já ficaram menos brancas, menos estouradas, porque eu já estava usando uma luz um pouco melhor e gravava e tal. Mas todos eles eu continuava usando esse nome Thaís Tomé. E aí eu comecei a usar o meu Instagram pessoal para divulgar. O Instagram ele existe desde 2010 e a minha conta, essa do Instagram, ela era de junho de 2011 e era Thaís Tomé 08. Eu tenho até hoje essa conta, mas eu fechei ela, não uso mais. Ela tá lá meio que como uma memória minha afetiva, porque tem fotos desde de antes da Olivia nascer. Só que quando eu fiz isso, eu começava assim, eu comecei a tentar trocar o meu público que ia lá para ver fotos da minha família, que são os meus amigos, os meus familiares, para tentar engajar um público da odontologia que pudesse ter interesse pelos meus vídeos. E eu vi que a coisa não estava rolando, assim, tipo, as pessoas queriam ver meu vídeo, mas não tinham, ou assinava o canal ou não ficava sabendo, eu disse, mas eu queria usar o Instagram para divulgar. E aí uma colega minha convidou para eu falar sobre esses vídeos que eu estava gravando para os outros colegas professores lá da URGS, num horário ali perto da hora do meio-dia na faculdade. Isso foi no dia 16 de março, eu estava preparando essa palestra. E aí eu comecei a pesquisar Instagram. E aí, quando eu comecei a usar, procurar odontologia. Vou de novo. Tá, Thaís? Me ouvindo? Você parou quando você começou a fazer pesquisa no Instagram. Tá. E aí, quando eu comecei a fazer essa pesquisa no Instagram para montar essa apresentação e fui atrás de odontologia, eu vi que existia um mundo que eu não conhecia. Então, nesse dia aí, quando eu tinha essa marca, Thaís Tomé, eu tinha 114 inscritos no YouTube, que era Thaís Tomé e que tinha 590 curtidas, e eu tinha 900 e poucos seguidores no Instagram, mas a maioria desses seguidores eram os meus alunos, eram os meus familiares, eram os meus amigos, não era um público que tinha vindo por conta dos vídeos, né? E aí eu vi que em 6 meses de trabalho com vídeos, o meu Instagram tinha crescido pouco, tinha aumentado ali em torno de 500 e poucos seguidores. E eu disse, não, mas eu acho que daria para movimentar um pouco mais, para tentar agilizar isso aqui um pouco mais. E aí eu disse, tá, mas peraí, vamos ver quem são os professores que eu conheço que estão no Instagram. E aí eu fiz uma busca. Então, Baratieri tá no Instagram. Tá lá, LN Baratieri, monte de seguidor. O Irata tá no Instagram. Um monte, milhares de seguidores. A Tininha Gomes, que na época eu tinha até acabado de fazer um curso com ela, usava muito o Instagram para divulgar os cursos dela. Tava lá. Tininha Gomes, todo mundo segue, eles estão usando o nome deles. Só que aí eu me dei conta do seguinte, eu nunca tinha falado fora da minha faculdade. O máximo que eu tinha sido convidada era para participar de alguma banca de pós-graduação, que foi um ex-colega meu de pós-graduação que convidou, alguma coisa assim, alguém que já me conhecia. Mas eu não tinha um nome de palestrante ou de autor de livro que tem o Baratieri, que tem o Irata, que tem a Tininha Gomes. Então eu entendi que para entrar no nicho odontologia dentro do Instagram, eu precisaria colocar a odontologia no meu
nome, eu fazia depois o meu nome Thaís aparecer. E eu pessoas que eu não conhecia até então, que tinham muitos seguidores, mas que tinham em comum a questão de usar um nome relacionado com odontologia para criar um trabalho e serem encontradas e depois virarem uma pessoa. Que aí a gente vai no exemplo do Dentista Só para Baixinhos, da Odontodiva Depressão, a Maria Paula, do Dicas para Dentista. Então, essas pessoas, elas não eram conhecidas da odontologia antes de entrar no Instagram, e elas usaram o Instagram para ficarem conhecidas. E eu pensei, esse é o meu caso, eu preciso usar o Instagram para que meus vídeos fiquem conhecidos, as pessoas não conhecem a Thaís. E aí, eu pensei, o que eu quero passar, então, com isso? Qual o nome de usuário que eu vou colocar para o meu Instagram? E aí eu pensei, eu quero mostrar que é com odontologia ou dentista, e eu quero mostrar que quem está escrevendo aqui é uma pessoa que tem uma certa autoridade no assunto, ou seja, uma pessoa que é professora. E aí eu pensei, professora dentista, pesquisei, estava disponível, e no mesmo dia peguei esse domínio para mim. Então, na verdade, o professor dentista, ele veio dessa pesquisa de como criar reconhecimento do meu trabalho dentro da odontologia e fazer com que isso cresça dentro do Instagram. Então, acho que essa seria uma primeira dica, assim, que é legal para quem quer começar. Tipo, como que qual é o nicho que tu quer atingir e como que essas pessoas importante. E aí eu fiz um post lá no perfil Thaís Tomés 8 lá, dizendo, criei uma nova conta no Instagram para postar mais assuntos relacionados à odontologia. Quem quiser seguir é professora dentista. Aí agora acabou de vir uma pergunta, a questão de nome de usuário é difícil. Realmente, hoje ainda é mais complicado, porque vocês imaginam que nessa época, dentista não fazia a página do seu consultório, né? A gente tinha essas pessoas, exatamente, hoje em dia é muito mais difícil, porque mesmo que tu, Carolina Emerick, queira colocar doutora Carolina Emerick, até esse nome tem chance de alguma pessoa já ter utilizado, então a gente começa a ver aqueles nomes com letra repetida, né, ela tem o Carolina Emerick é dela. Aí o pessoal começa a botar ponto, né? Começa a botar underline, que nem o meu, Thaís Tomé 08. É porque já existia uma Thaís Tomé, e aí eu peguei o meu dia e mês de nascimento, que é 8 de 8, né? Então botei o 08 ali, que por isso ele parece bastante nas minhas coisas, né? Mas o nome é importante. Pode ser o teu nome, né? Mas se tu quer atingir colegas, se tu quer atingir o público que segue odonto, tem que ter odonto, tem que ter dentista. Agora, se tu quer atingir paciente, aí eu já não vejo tanto essa necessidade, daí é melhor tu fortalecer o teu nome, né? O teu nome, o doutora fulano de tal. Eu acho que daí seria mais importante fortalecer o nome, ou a marca da clínica, do consultório onde tu atende, né? Aí é uma coisa que tem que diferenciar. Uma coisa é você fazer o odonto, dicas com amor, sei lá, que tem um monte de coisa assim, porque tu quer fazer um Instagram pro teu colega, tu quer fazer um Instagram pros teus amigos, tu quer fazer um Instagram que vai atrair estudantes de odontologia do país inteiro. Outra coisa é tu fazer um Instagram querendo captar pacientes, né? Então isso aí também o nome do Instagram pode interferir. Uma coisa que desde o começo daí do professora dentista, e eu vou mostrar para vocês um post bem lá do começo, uma imagem do meu perfil bem lá do comecinho, do meu feed, é que eu queria que ele fosse exclusivo, bonito e educativo. O que significa exclusivo? Eu não faço repost e eu não pego aquelas imagens prontas de outros Instagrams, ou que tu acha no Pinterest, ou que tu acha não sei aonde, ou que tu tirou de um livro e escaneou. Eu não faço isso, eu faço conteúdo exclusivo. Pode ser um conteúdo que eu desenhe, que eu faça toda a ilustração no Keynote, né, que é o correspondente do PowerPoint, que eu utilizo para fazer meus posts, ou alguma foto. Então, uma foto que eu faça com o celular, depois eu edito. E isso era desde lá do começo. Se vocês olharem nessa imagem aqui, vocês vão ver. Tem ali embaixo as imagens do porta-matriz naquele fundo de papel, daí as fotos. Tem fotos de canetas ali do lado de um livro, de livros, que era um padrão que eu utilizava quando eu ia dar uma dica de livro. Tem uma foto minha,
os dentes de cera eu comprei, dei uma selfie no carro, mas sempre imagens minhas. Geralmente, ali no meio tem uma de frase que eu fiz um repost de um outro perfil que é só de frases. E se eu ficava desmotivada quando não tinha engajamento. Por incrível que pareça, como eu entrei numa época, vamos dizer, das vacas gordas do Instagram, porque aí quando eu troquei pro Instagram Professora Dentista foi em 2016, eu entrei fazendo uma coisa que ainda não estava sendo feita, que era isso aí, de fazer o conteúdo exclusivo. Então, o meu post, quando ele aparecia, ele nunca tinha sido visto antes. E quando alguém de odonto via, eu tive muita ajuda dos outros perfis de odonto no começo, porque eles viam que era uma coisa diferente e eles repostavam e recomendavam. Então, o meu crescimento foi rápido, depois que eu troquei para professora dentista, que eu comecei a fazer esses posts educativos e as pessoas começaram a ver isso, até foi rápido ali, né? Eu logo no começo comecei a atingir um público grande, assim, então para mim no começo foi, hoje o meu engajamento é muito menor do que eu tinha no começo, tendo muito mais seguidores, isso é muito louco, assim, não é que é menor proporcionalmente, sabe, na época eu tinha menos seguidores, mas eles interagiam muito mais do que hoje que eu tenho 42 mil seguidores, né, o engajamento está muito diferente, porque se você, por exemplo, assim, o que acontece comigo com as pessoas que eu sigo? Eu começo a seguir alguém, parece que só aquela pessoa existe, fica aparecendo 1000 vezes. Então, todo esse público que eu tinha muito tempo atrás, ele provavelmente não tá vendo nada que eu tô postando. Talvez se eles deixarem de me seguir de novo, eles vão começar a ver de novo. Porque hoje, como a população dentro do Instagram é de mais de 1 bilhão de usuários ativos, o algoritmo está sendo muito cruel com a gente, né? Principalmente com as contas que são contas profissionais, como é a minha. Então, eu noto que mesmo tendo 42 mil seguidores, eu vou ter uma visualização que vai ser de menos de 5%. Então, isso é meio louco, assim, pensar, sabe? Que, tipo, pô, eu tenho todo esse monte de seguidor, mas parece que é sempre as mesmas pessoas que estão acompanhando o meu trabalho e que para as outras eu parei de ser relevante, assim. E aí, isso começa a te colocar em dúvida a qualidade do teu trabalho. Pensa assim, pô, mas será que eu não estou mais fazendo coisa legal? Será que eles não estão mais gostando? O que eu teria que... Então, assim, eu passei também muito por isso, assim, nos últimos tempos, do tipo, será que o conteúdo que eu produzo ainda é interessante? Será que ainda tem gente querendo ver esse tipo de conteúdo? Porque hoje a oferta está muito maior. Então, eu tenho muitos outros colegas produzindo conteúdos conteúdos de muita qualidade, que talvez eu tenha me tornado irrelevante para uma parte dos meus seguidores a ponto de não ter mais engajamento. E a gente vê tanta coisa interessante hoje que também te dá até uma preguiça de tu comentar em todos os posts, de tu mandar para alguém. Sabe o que eu noto muito? Que as pessoas salvam os meus posts. E às vezes, se eu comparar o número de post de salvo com o número de like, eu fico pensando, ou todo mundo que curte salva, ou tem um monte de gente que só salva e nem curte meu post, sabe? Isso é muito louco, assim, com essa opção de salvar, porque antes a pessoa fazia um print screen, alguma coisa assim. Hoje, com a opção de salvar os posts, as pessoas salvam. Aí travou de novo. Thaís? Estou aqui. Então vai. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Voltamos. Voltei? Voltamos. Voltei? Uhum. Sabe aquele aviãozinho para enviar o post para as pessoas? Eu também vejo que as pessoas usam muito ele. Só que daí o que elas fazem? Elas não comentam mais embaixo, porque antes a pessoa comentava, marcava um amigo embaixo, né, para indicar, olha o conteúdo aí que vai cair na prova, ou olha só esse post que legal, segue ela, não sei o quê. E hoje as pessoas elas mandam o aviãozinho. Então os comentários diminuíam bastante, assim, a interação por comentário. Só que o que acontece quando a interação é só por aviãozinho e por salvar? Eu não sei quem mandou o aviãozinho, eu não sei quem salvou. Então eu não sei quem é o público que eu tô atingindo, sabe? E quando as pessoas comentam, eu posso até clicar em cima dela e ver, às vezes eu vejo, é estudante, é de tal lugar, mesmo que a pessoa tenha um perfil fechado, eu consigo ter uma ideia de quem eu estou agradando com aquele tipo de conteúdo para continuar produzindo um conteúdo que continue agradando aquelas pessoas. Não sei se vocês conseguem me entender.
comentem aí se vocês estão entendendo isso que eu falo. O Instagram não deixa a gente ver para quem está indo o compartilhamento, exatamente. Então, se vocês mandarem um aviãozinho para alguém, eu não sei, e aí eu não sei quem eu tô agradando e quem eu não tô agradando, né? E a gente perde muito a referência. Então, a gente fica meio... Eu me sinto, às vezes, mais sozinha, né, no Instagram hoje do que eu me sentia nessa época, né? Então, isso é uma coisa que eu vi que foi uma das perguntas, com a questão do engajamento, que é uma das perguntas que vocês mandaram, e com certeza isso acontece, assim. Deixa eu ver das perguntas de vocês, se tem mais alguma que se encaixa nesse momento. Quando que você percebeu que o seu trabalho estava dando certo? Eu comecei a perceber que estava dando certo quando eu vi que as pessoas estavam compartilhando e vendo o meu trabalho como algo novo, que sempre foi a minha vontade, assim, que isso é uma outra dica. Pensem muito em como vocês vão se diferenciar dentro do Instagram, seja um Instagram para colegas, seja o seu Instagram pessoal, seja para uma marca, seja para um produto que vocês queiram desenvolver, ou seja para vocês como profissionais cirurgiões dentistas. Como vocês vão poder fazer um Instagram que não vá ser mais do mesmo? Porque as pessoas, elas seguem uma coisa assim que, por exemplo, para vocês terem um exemplo, hoje em dia a gente tem muitas empresas trabalhando com mídia social para dentistas. Elas vão te oferecer, olha, tu vai me pagar X por mês, eu vou garantir que tu vai ter tantos posts por mês, desses tantos posts, não sei quantos eu vou fazer post patrocinado, eu vou segmentar para que esses posts sejam vistos pela população da cidade que tu está, para que esse post alcance o público que tu quer. Só que esses posts são produzidos por essa agência de uma forma que, como eles têm uma cartela de clientes, a maior parte dos posts é igual para todos os clientes. Muda uma cor, muda a logomarca, mas é meio que mais do mesmo. É sempre a mesma foto de fundo, é sempre o mesmo estilo de post. Não sei se vocês já notaram isso. E aí, o que a gente perde aí, que é a coisa que eu acho que se já era importante antes, a partir de 2020, vai ser mais importante ainda, o lado humano. Né? Eu acho que o lado humano sempre foi importante, mas a partir do que nós estamos vivendo hoje, o lado humano vai ganhar mais valor ainda. Você se importar com a pessoa a ponto de sentar e escrever o seu post, pensando naquela pessoa que vai ler, vai ganhar mais valor do que um post que tu sabe que aquele texto ali foi copiado de outro ou foi escrito por uma agência de marketing. O cuidado de se dedicar para o teu público e sentar e pegar e dizer, bom, o que eu vou escrever para eles? Por exemplo, eu gosto muito de... Uma das perguntas que vocês me fizeram, que é bem bacana, bem legal, era sobre qual tipo de conteúdo seria válido para acadêmicos nas redes sociais conquistarem futuros pacientes. E essa pergunta é excelente. Mídias sociais é uma grande brincadeira, é divertido, é muito bom estar nas mídias sociais, muito bom. Mas, se você está pensando nos teus futuros pacientes, não adianta você fazer um post que coloque, por exemplo, qual é a numeração dos dentes, porque o paciente não quer saber qual é o número do dente. Não adianta você fazer um post que mostre a inervação sanguínea da face, porque o paciente não quer saber isso. O paciente não sabe como escovar os dentes. O paciente não sabe como usar o fio dental. O paciente não sabe que a pasta de carvão desgasta o dente dele e causa mais dano do que vai clarear o dente dele de verdade. Esse tipo de conteúdo que a gente precisa fornecer para o nosso paciente, porque isso vai ter valor para ele, vai mostrar que a gente está pensando nele. Então, um exercício maravilhoso para vocês agora seria pensar esse tipo de post. Da mesma forma que vocês, quando pegam um paciente que nunca foi no dentista ou que tem uma história muito triste com a... Travou um pouquinho. Voltou? Voltou. Voltou? Foi um pouquinho. Então, aquele paciente que chega lá na faculdade, né? A gente pega aquele paciente com a boca caótica, a gente, eu vou começar, e aí a gente começa a conversar com essa pessoa, e essa pessoa nunca foi ensinada a escovar os dentes,
nunca foi ensinada a passar o fio dental, ela acredita num monte de bobagem que ela viu ou que alguém falou, e a gente educa, né? A gente educa esse paciente. Dentro das mídias sociais, a gente, quando estudante, começa a querer educar os colegas, ao invés de pensar como que eu vou exercer melhor a minha profissão lá na frente, educando o meu paciente. Eu sou uma educadora de odontologia, e se você é uma estudante que, como eu era na época da faculdade, já sabia que queria ser professora, talvez faça todo sentido tu tentar educar os teus colegas e criar um Instagram voltado para dentistas. Agora, se tu pensa, não, eu vou sair daqui da faculdade, eu vou abrir um consultório, eu vou abrir uma clínica, eu vou trabalhar num consultório, eu vou trabalhar com um público em serviço público de saúde, qualquer que seja o serviço, em que eu vou ter contato com pacientes, com pessoas que são leigas, o meu exercício agora vai ser como eu vou educar essas pessoas, porque os dentistas são educadores de pacientes, eu sou uma educadora de dentistas, entendem? Então o teu conteúdo tem que ser um conteúdo educativo para aquelas pessoas. Não adianta você falar sobre comprimento de trabalho com uma pessoa que não sabe o que é tratamento endodôntico. E eu falo isso porque eu entrei na faculdade e eu não sabia o que era um tratamento de canal. Eu não tinha ideia do que se fazia num dente, quando o dente... Minha mãe falava, eu tive que fazer um tratamento de canal. E eu pensava assim, sei lá eu o que é isso. E mesmo indo fazer odonto, eu nunca tinha ido atrás de pesquisar o que era um tratamento de canal. Eu estava já na faculdade quando eu fui aprender o que era um tratamento de canal. Agora, você imagina você poder traduzir para o seu paciente que aquela dor de dente dele pode estar vindo pelo fato de que o dente dele é vivo, e que esse dente tem essa porção viva que pode acabar, de alguma forma, contaminada por bactérias, e que isso pode gerar um processo inflamatório, e que isso pode gerar uma infecção, e que isso pode causar tal dano. Pense em quantos posts já dá só pensando como explicar para um leigo. E aí, esse é um exercício bem complexo, assim, de se fazer, sabe? Pensar, bom, como que eu vou fazer um post que ele seja atrativo, que tenha uma frase que capte a pessoa para parar e olhar meu post, que tenha um texto bem cuidado, bem embasado, mas de uma forma falando com um leigo. O Professora Dentista foi feito principalmente para estudantes de graduação. Se eu ignorar o fato que a maioria dos meus seguidores são estudantes de graduação, e eu começar a falar só com quem está no nível de pós-graduação, e quem já está em mestrado, e quem já está em doutorado, e quem já é professor, eu vou deixar de lado a maior parte do meu público e as pessoas que me seguem e que realmente estão interessadas no meu trabalho. Então eu não posso ignorar isso e achar que é demais eu falar o nome de um instrumental. Não, não é demais eu explicar que esse instrumental se chama sonda exploradora e serve para tal coisa. Essa aqui é uma espátula de resina número XX e a gente usa para tal coisa. Para aquele que já está lá no topo da carreira, isso é óbvio, mas para quem está começando não é. Né? Senão não estaria nos livros lá, um capítulo lá, instrumentais, nomenclatura e notação dentária. Isso está nos livros, porque a gente não entra na faculdade sabendo. Né? Vão fazendo perguntas, pessoal. Está indo bem aí para vocês? Depois de um tempo trabalhando com essa linguagem aqui, pessoal, do Professora Dentista, Thaís, deu outra travadinha. aqui. Deu uma travada, voltou. Voltei? Voltou. Voltei? Uhum. Beleza. Então, nessa questão de visual e de conteúdo, é que eu acho que é bem importante a gente trabalhar com um pouco de dedicação. Então, um conteúdo exclusivo, eu acho que tem mais valor do que um conteúdo copiado ou só fazer repost. Eu acho que o conteúdo exclusivo vai atrair mais gente. Bonito, porque todo mundo gosta do belo, então se você faz um pouco mais de carinho, eu vi no começo ali o pessoal comentando do slide, né? Eu sentar e fazer um slide com carinho para vocês, ele mostra que eu me preocupei em vir aqui falar com vocês. Né? Que não foi uma coisa que eu fiz por obrigação, ou que eu fiz só porque eu sou amiga da Ângela. Não, eu vim aqui com carinho para falar para vocês. Então, eu preparei aquele slide para vocês, sabe? Eu sentei ele. E a mesma no post.
né? Fazer um post mostra carinho com quem te segue. E isso é uma coisa que a gente é muito carente de carinho, né? Então, eu queria ainda mais, eu queria mais identidade, eu queria que as pessoas se sentissem mais parte de uma comunidade no Professora Dentista. Eu pedi para um sobrinho meu criar essa logomarca aqui. Até isso aqui eu acho que é um videozinho, fica até animadinho assim, ó. E qual foi o ponto de partida para essa logomarca? O que eu falei para o meu sobrinho, estudante de design, que eu queria? Eu falei, olha só, mais de 75% do público que me segue são mulheres, porque a odontologia tem muita mulher, e elas adoram rosa e adoram roxo e lilás. Isso eu falei. Depois eu falei, mas também tenho seguidores que são meninos, que me seguem, mas a grande maioria, pela faixa etária, são estudantes. Então eu quero algo que seja divertido, que seja alegre, como é esse público. É um público jovem, são mais jovens do que eu. Se vocês olharem o Thaís Tomé, lá que eu mostrei para vocês, ele era a Thaís. Ele era a Thaís. A Thaís que gosta de preto, a Thaís que gosta de usar salto alto, a Thaís que gosta de cores neutras. Ele era a Thaís, mas ele não era o meu público. Eu estava querendo falar com o estudante de graduação usando uma linguagem que era muito clean. O jovem é muito alegre. Eu tenho uma faixa etária que vai de 17, 18 até 25 ali, como a maior parte da minha faixa etária. E eles são alegres, são jovens, cheios de vida, querem coisas mais coloridas, mais bacanas. Então eu pedi para ele fazer isso. Eu solicitei que tivesse os ícones, né? Esses íconezinhos que tem ali. Thaís? Travou para vocês, pessoal? Oi, estou Aí aqui. voltou. Voltei? Voltou. Então, eu pedi para ele fazer os ícones, tá, pessoal? Que são esses que estão em branco ali. E ele me passou essa linguagem visual e eu comecei a utilizar. E depois ele me passou isso aqui, que são as cores e as fontes que eu ia utilizar. Isso virou um guia. E isso eu salvei no meu computador e eu usava sempre as mesmas cores e as mesmas fontes para todos os meus posts. Eu vou dar uma dica de um aplicativo para vocês. Esse aplicativo, para quem ainda não conhece, chama Pantone Studio. E ele é muito bacana, porque como ele é da Pantone, que é quem cria as escalas de cor, ele tem várias escalas de cor disponíveis que vocês podem ir lá e olhar. Nossa, essa escala de cor é a minha cara. Vocês podem copiar essa escala de cor. Ou vocês podem pegar ele com a câmera e apontar para qualquer coisa que ele vai ler as cores. Isso no consultório. Tipo, eu quero criar uma escala de cores para uma escala de cores para trabalhar o Instagram do meu consultório. Quais as cores que são mais presentes no meu consultório? Aponta para o consultório e ele te cria uma paleta de cores. Nesse caso aqui, ele está mostrando uma imagem que tem um céu ali, uma casa, umas cortinas, e ele está mostrando exatamente essas cores e criou aquela barrinha em cima ali de quadradinhos. Então, esse aplicativo vai no quarto de vocês, vai numa roupa que vocês gostam de usar, vocês conseguem descobrir as cores e criar uma paleta de cores exclusiva. Eu não fiz nunca um estudo de cores, eu sabia as cores que faziam sucesso e a combinação quem criou foi o meu sobrinho. Eu sabia que eu não queria só isso, eu não queria que fosse aquela coisa que tu entrasse e virasse a pantera cor-de-rosa, que fosse só cor-de-rosa e lilás, até porque já tinha gente fazendo, o odonto pink, não sei o quê. Eu queria uma coisa um pouco mais abrangente, mas eu não sabia quais as cores, exatamente quais os tons e quais as cores que iam combinar entre si. Eu acho que esse app é só para iOS, sim. Infelizmente, eu acho que não tem. Chama Pantone Studio, mas eu acho que não tem no... Mas se vocês entrarem no site da Adobe, ele tem um negócio que é também de criação de escalas de cor, tá? Que é no site, chama Adobe Color CC. Procure no Google Adobe Color CC. Isso, Adobe CC. Esse aí, vocês conseguem criar paletas de cor lá dentro também, tá? Várias opções, cores complementares, cores análogas.
Então, assim, é bem bacana para trabalhar a paleta de cor. Quem não conseguir fazer com o aplicativo, pode fazer pelo site da Adobe, também rola, tá? Alguma dúvida, pessoal, nessa questão das cores? Se vocês tiverem, podem falar agora, que daí depois eu vou falar um pouquinho de fontes com vocês. Que aí a outra coisa para criar a identidade visual de post que eu utilizei foi a questão das cores, das fontes, né? Eu trouxe 4 grupos de fontes para vocês verem, que são grupos que vocês podem, pode jogar no site da Adobe, pode jogar uma foto e ele pega as cores também, beleza, então tá resolvido o problema. Esse tipo de grupo de fontes se chama fontes com serifa, tá? Que são essas fontes que, se vocês olharem, elas têm um pezinho embaixo, e quando tem em cima, por exemplo, uma letra L, uma letra D, lá em cima vocês vão ver que também tem um enfeite, que são as serifas dessas fontes. Essas fontes, elas são usadas quando a gente quer trabalhar algo mais, que mostre mais tradição, tá? Então, por exemplo, vocês são filhos e netos de dentista e existe um consultório da família de vocês que está há 50 anos numa cidade. Talvez vocês queiram que a marca de vocês passe essa tradição e vocês podem usar uma fonte assim. Talvez vocês já usem uma fonte assim e vocês queiram fazer uma reformulação e dizer, não, mas agora a gente é moderno. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão trocar por uma fonte sem serifa, que são essas fontes. Aqui o nome das fontes, tá, pessoal? O que tem do lado ali são nomes dessas fontes para vocês irem atrás. Que são essas fontes que não têm mais esse enfeite e que elas passam um ar de modernidade, de elegância, de clean. Então vocês precisam também saber com quem vocês querem comunicar, se vocês querem passar tradição ou se vocês querem passar modernidade. Eu aconselho que sempre a gente trabalhe com uma fonte ou com serifa ou sem serifa, e depois uma outra fonte mais fantasia, que poderia ser, por exemplo, uma fonte slab serif, que é essa serifa quadradona que tem aqui nessas fontes que eu estou mostrando aqui, ou uma fonte script, que são essas fontes que parece que foram escritas à mão. Essas fontes não são boas para texto, elas são boas para um título, elas são boas para escrever uma logomarca, para escrever o teu nome, mas não para texto, porque para o texto elas ficam ilegíveis, fica difícil vocês imaginarem se uma fonte escrita assim, em um post pequeno do Instagram e um parágrafo escrito com essa fonte, é muito ruim de ler. Então a combinação dessas fontes mais rebuscadas com uma fonte com serifa ou sem serifa, geralmente geram mais sucesso, assim, né, esteticamente, tá? E aí, depois de posse, então, das minhas fontes, das minhas cores, eu acabei trocando a marca. Color Cooler, exatamente. Para quem quiser usar. É muito bom, Bruna, obrigada. Esse aqui virou, então, o YouTube, eu consegui colocar o nome Professora Dentista TV, que apesar de não existir nenhuma professora dentista, ele não deixou eu utilizar o nome Professora Dentista, então virou o arroba lá, o nome é Professora Dentista TV, mas ele deixa o nome para encontrar, mas ele deixa usar só Professora Dentista lá no canal, tá? E aí os posts, a partir daquilo que meu sobrinho criou, viraram esses posts aqui que vocês já devem ter visto, né? Que eu sempre usava a barra em cima para colocar o assunto e as imagens embaixo. Usei também para fazer os meus vídeos novos, né? A mesma linguagem. Troquei também lá no YouTube o thumbnail dos vídeos, passaram a ser esses thumbnails bem coloridos, seguindo a linguagem visual. O que isso gera, pessoal? Que provavelmente, depois de um tempo me seguindo, quando vocês vinham um post meu, vocês já sabiam que esse post era meu, mesmo sem ler que ele era meu. Ou, em alguns casos, acontece, a pessoa vê o post em outro perfil, que a pessoa apagou a minha logomarca, e eles me marcam lá, olha aqui, Thaís, esse post é teu, ou me mandam o post, né? Por quê? Porque criou uma identidade que as pessoas sabem que esse tipo de post, exatamente, cria uma identidade. Então, isso faz parte. Como que vocês vão criar a identidade de vocês? Vocês vão criar a identidade de vocês fazendo algumas perguntas, tá? A primeira pergunta que vocês têm que saber é qual o seu objetivo, tá? Eu gosto de usar o exemplo da Maria Paula do Dicas para Dentistas,
certo? A Maria Paula, eu já conhecia antes, e ela é uma pessoa muito legal, super querida, super receptiva, e ela conversou comigo lá, e eu perguntei para ela como é que surgiu isso e tal. E ela falou o seguinte, ela tinha criado para o consultório dela, lá nos primórdios do Instagram, uma conta que chamava Dicas da Dentista. E como a odontologia não estava dentro do Instagram ainda, os dentistas começaram a seguir, além dos pacientes. Então, ela tinha muitos colegas seguindo o Dicas da Dentista. E ela fazia posts educativos para os pacientes, mas eventualmente ela aparecia fazendo alguma coisa, postava uma imagem onde aparecia algum produto diferente e os dentistas perguntavam, mas o que tu está usando aí? Mas qual resina tu usou nesse caso que tu está mostrando? E ela começou a ver que existia muitos dentistas seguindo ela. Só que ela foi muito inteligente, porque ao invés de ela pegar e mudar o foco dela e perder os pacientes, ou tentar misturar as duas coisas, o que seria pior ainda, ela pegou e disse, não, peraí, só um pouquinho, pessoal. Essa conta aqui eu tô falando com meus pacientes e com pessoas, né, que hoje em dia não é, nem são só os pacientes dela que seguem, pessoas que querem conhecer odontologia. Mas, para falar com os meus colegas, eu vou criar um outro Instagram, chama Dicas para Dentistas. Então, ela diferenciou os dois públicos dela, porque ela viu que abranger todo mundo não ia rolar. Então, a primeira pergunta que vocês precisam fazer é qual o seu objetivo? Meu objetivo é fazer um Instagram que no futuro traga pacientes para o meu consultório. Bom, então tu vai começar a tentar falar com alguém que não faz faculdade de odontologia. Como que tu vai te comunicar com uma pessoa que não faz faculdade de odontologia, que não tem o conhecimento de odontologia que tu tem? Não, meu objetivo é ser professora, eu quero exercitar o meu lado didático. Então, tu vai fazer um Instagram para conversar com os teus colegas e com as pessoas que também estão na faculdade que nem tu, onde vocês vão compartilhar conhecimentos. Não, o meu objetivo é fazer amigos, e dentro disso eu quero compartilhar com outras pessoas. E aí vocês vão fazer o que vocês bem entenderem, que pode ser um Instagram de dicas de odonto, mas para gerar interação. Tem muita gente que gosta disso. O que é difícil hoje em dia vocês pensarem que se você for fazer um Instagram que vai ficar fazendo repost de outros Instagrams de odonto com dicas que já foram vistas 1000 vezes, que vocês vão ganhar na casa de vocês jaleco da doutora Cherry. Isso não vai acontecer, porque já é muito grande. Vocês vão precisar se diferenciar para serem notados. Vocês podem se divertir muito e não tem mal nenhum nisso, mas para dentro desse mercado de fazer conteúdo odontológico, visando ser visto pelas empresas de odontologia, vocês vão precisar criar algo que ainda não está sendo feito. Senão vai ser muito difícil que essas empresas enxerguem benefício em associar a marca delas. Ah, a professora Ângela está sem luz. Eu vou mostrar o que eu uso para cortar as fotos para vocês, tá? Os meus posts eu faço todos dentro do Keynote, tá? O Keynote, essa ferramenta, é muito parecida. Por que meu mouse fugiu de mim? Peraí, meu mouse fugiu. Voltou. Ela é muito parecida com o PowerPoint. Eu uso o Keynote porque o Keynote é uma ferramenta, para mim, mais fácil de utilizar, porque eu uso há mais tempo. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês, para mostrar como é que eu corto. Deixa eu pegar uma aqui, que não esteja cortada ainda, para eu tentar cortar para vocês verem. Não vai ficar muito bom, porque essa aqui não é uma ideal para isso, mas vamos dizer que eu queira cortar essa foto aqui, tá? Existe dentro do Keynote uma ferramenta, e dentro do PowerPoint ela também existe, que chama Alpha Instantâneo. Ele pega tudo que é da mesma cor e apaga. Então, por exemplo, se eu quiser apagar aquele armário lá atrás que tá meio acinzentado, eu vou arrastando essa ferramenta e ele vai apagando o meu fundo, tá? Ele vai apagando o meu fundo que for da mesma cor. Essa não é a foto ideal para fazer isso, porque meu fundo era muito poluído, tá, pessoal? Mas eu faço isso, então eu vou recortando o fundo lá, recorto, e ele vai pegando tudo que não é daquela cor, que é daquela cor que eu cliquei em cima, e ele vai apagando, tá? E aí depois a gente fica com as imagens sem o fundo. O nome dessa ferramenta é Alpha Instantâneo, tá?
Funciona muito bem e dá para recortar super bem as imagens. No PowerPoint tem, super fácil de usar, tá, pessoal? Tanto no Keynote quanto no PowerPoint tem. E eu gosto muito de usar essa ferramenta, eu uso muito ela, tá? Deixa eu ver se eu vou resetar aqui, pronto. Outra forma é quando eu quero recortar quadrado, alguma coisa assim, que daí eu uso uma máscara. Então eu vou em editar a máscara e aí eu vou cortando o que eu não preciso. Isso eu acho que vocês também já devem saber fazer bem, né? Quando eu não consigo fazer, quando é uma foto muito poluída no fundo, que eu vejo que o alfa instantâneo não tá ficando legal, que é o caso, por exemplo, de algumas dessas imagens dessas aqui, aí eu faço uma coisa, no Photoshop é a varinha mágica, exatamente, a mesma ideia, só que o Photoshop é pouca gente que sabe utilizar. Eu prefiro fazer aqui, eu vou dizer que eu gosto mais, eu acho muito mais rápido fazer aqui. Quando assim, ó, a coisa tá muito complicada de fazer, no alfa instantâneo, eu faço uma coisa que é muito tosca, mas é que, tipo, eu desenho por cima da imagem o que, que eu quero tirar. Por exemplo, eu quero só eu aqui nessa imagem. Então eu venho, faço um desenho de qualquer forma aqui por cima do meu desenho, tá? E aí eu vou aqui, vou arredondando para ficar bem perfeitinho o meu contorno. Isso aqui é uma coisa um pouquinho mais chatinha de fazer, mas eu faço bem direitinho o contorno da pessoa, tudo certinho, tá? Depois que vocês fizerem todo esse contorno bem certinho, isso aqui, ó, se eu clicar em cima, estão vendo aqui, ó, que é só minha silhueta, tá? Essa silhueta minha aqui, ela admite que eu arraste uma foto para dentro dela e ela vai cortar exatamente nesse formato a foto. Se eu pegar exatamente essa foto aqui, onde eu estou aqui atrás, né? Que na verdade seria uma foto onde tem um outro fundo, e eu arraste ela em cima dessa linha, ela vai cortar bem assim, o meu desenho. Então, isso é um outro recurso que eu faço. Querem ver um exemplo que dá para fazer com isso? Fazer um dente. Vocês vão pegar uma ferramenta e vão desenhar um dente, tá? Vou fazer primeiro aqui uma imagem bem tosca aqui, como se fosse um dente, tá? E aí vocês vão trabalhando essa imagem como se fosse o dente que vocês querem mostrar, tá? Vou Esse dente que eu desenhei aqui, eu quero preencher ele, eu quero que ele fique com, pode ser um aspecto de dente ou o que quer que seja. Eu pego qualquer, deixa eu ver se eu acho aqui alguma foto bem simples aqui para fazer isso para vocês verem. Deixa uma foto aqui que esteja no meu. Aqui, ó. Tem uma imagem. Vai valer para qualquer foto, tá? Deixa eu ver o que é isso aqui. Eu vou pegar uma foto que é nada a ver, que eu não botaria dentro de um dente, tá, pessoal? Mas é para vocês só terem uma ideia do que é, porque eu não separei nenhuma frase, uma imagem para colocar ali. Vou ver. Aqui, achei. A Carol dentro de um dente? Conseguiram ver? Ou travou? Alguém dá um ok aí se vocês conseguiram ver. Travou. Travou bem quando eu fiz, será? Ai, meu Deus, peraí. Deixa eu voltar então. Peraí. Eu desenhei o dente, tá? Esse dente, ele é um salva-imagem, ele tá salvando uma área ali. Eu posso botar qualquer imagem ali. Eu vou pegar uma foto qualquer e vou arrastar. Quando eu colocar a foto, vocês estão vendo que tá ficando azul ali? Confirmem para mim se vocês estão me ouvindo. Tá.
Ali, quando tá azul, significa que essa foto que eu largar vai entrar ali. Então eu solto e ela virou, esse dente virou uma máscara para minha foto. Então eu posso vir aqui e deixar essa imagem que eu escolhi exatamente dentro desse dente. E quando eu saio, vocês viram que ficou a imagem com o formato do dente e com a gente dentro ali. Aí eu posso, inclusive, apagar essa margem se eu quiser, essa linha, e fica só a imagem com formato de dente, tá? Para que isso é legal? Por exemplo, vocês querem fazer um post, eu não tenho uma imagem de um dente. Vocês podem pegar, fazer assim, e podem pegar uma foto do dente de vocês mesmo, fotografar o dente de vocês, né, que tem a textura mesmo do esmalte, e arrastar para dentro, e ele vai ficar com textura de esmalte, né? É uma ferramenta super legal e é bem simples, por isso que eu gosto tanto de utilizar voltou, meu cursor tá desaparecendo. Que eu gosto de utilizar o Keynote ou o PowerPoint para fazer meus posts. Como que eu trabalho, gente? Eu tenho um arquivo que, quando eu abrir esse arquivo, aqui, ó, no tamanho do slide, vocês têm a opção de trabalhar com standard ou widescreen, e tem a opção que é tamanho, customizar o tamanho. Eu vou aqui e mudo para um tamanho que seja quadrado, que, por exemplo, 800 por 800, 1080 por 1080, tá? O professor Jonas tá aparecendo? Vão aqui e colocam 1080 por 1080. O que vai acontecer? Vocês vão ter um... Ai, que prestígio, amigo! Vocês vão ter um PowerPoint, um Keynote, onde todos os slides vão ser quadrados. E aí já está pronto o post para vocês. Vocês entendem? Vocês vão pegar isso aqui, seria um slide inteiro. Eu vou lá, preencho com tudo que eu quero colocar, a disposição que tem que ficar aquela imagem ali dentro, e aí eu pego e só salvo como imagem. E é assim que eu faço todos os meus posts. Eu acho que se eu tentar abrir o outro Keynote, não vai aparecer, porque eu abri... eu vou tentar abrir, vocês me digam se está aparecendo ou não. Parece ou não? O outro Keynote não, né? Não, tá. Daí eu ia ter que trocar ali, ia ser mais difícil. Tá. Mas é isso. Ao invés de estar essa tela que está aqui como está, esse tamanho 16 por 9, eu estaria com uma tela quadrada. E cada tela dessas vira para mim um fundo de post. Então eu vou lá, trabalho com as minhas cores, trabalho com as minhas fontes, trabalho com a disposição das minhas imagens ali dentro e gero um post. E depois eu simplesmente vou em arquivo aqui, exportar. Vocês conseguem ver eu fazendo, mexendo no file aqui em cima, ou não? Travou? Tá. Então eu vou aqui em exportar para imagem, tá? E aí vocês têm aqui a opção de exportar todos os slides ou exportar um slide específico. Então, por exemplo, essa apresentação aqui tem 40 slides, tá? Eu não vou exportar tudo. Por quê? Porque eu fiz um slide novo. Eu vou pegar qual é o slide que eu fiz? O número 5. Eu vou aqui e coloco do número 5 até o número 5. E aqui vocês podem tanto fazer JPEG ou PNG. Eu gosto de salvar PNG, mas é mania minha. As duas ficam com qualidade boa, tá? Salva aqui como PNG, e aí ele vai dizer como é que tu quer que seja o nome, né, dessa apresentação. Se vocês não mudarem, ele vai salvar com o nome do arquivo, mas vocês podem mudar e salvar como, tipo, post do PET. E aí vocês escolhem onde querem salvar e exportam. E aí vai aparecer uma pastinha no lugar onde vocês escolheram, que vai ter o nome post do PET, dentro vai ter o arquivo do post de vocês. E aí vocês ou mandam por e-mail, hoje em dia eu faço airdrop, mas pode ser por e-mail, qualquer forma que vocês tenham de comunicação entre o computador e o celular, e vocês mandam vai ficar salvo como se fosse uma fotografia, e depois é só postar no Instagram. Alguma dúvida, pessoal, disso aí? Alguém usa já Keynote e PowerPoint para fazer post? Eu faço tanto os posts do professora dentista, estão me ouvindo? Travou?
Eu faço tanto post do professora dentista. Eu acho assim, ó, pessoal, o Photoshop é maravilhoso. Tem muito mais recursos. Se vocês sabem usar, perfeito. Agora, se vocês não sabem usar, usem PowerPoint, Canva também é maravilhoso. Facilitem a vida de vocês, assim, usem o que fica mais fácil. Vocês já são habituês do Photoshop, perfeito. Para mim é mais fácil aqui, e o arquivo também é um pouco mais leve, né, do que trabalhar com os arquivos de Photoshop, então eu acabo fazendo aqui, mas não tem muito certo ou errado. Esses posts aqui do nosso projeto de extensão em odontologia estética, que chama DREC Edu, também são feitos todos no Keynote. Qual é a diferença? Para fazer esses posts aqui, que agora também eu comecei pelo DREC e hoje eu estou usando na nova linguagem do professor dentista, que um encontra o outro, eu tenho um arquivo de PowerPoint. Isso para fazer no Photoshop é muito mais fácil. E no Illustrator é mais fácil ainda, porque vocês podem escolher quadrados individualizados, mas que conversem entre si, assim. Mas eu faço aqui mesmo. Eu tenho um outro arquivo de Keynote, onde é maior ainda o tamanho, assim, eu botei uma resolução bem grande, eu fiz linhas e dividi ele em linhas verticais, horizontais, para ficar dividido em 9 quadrados. E daí eu crio cada post dentro de um desses quadrados, exporto como imagem, daí eu uso um daqueles aplicativos de grid para cortar ele. Qual é a desvantagem de trabalhar assim? Que geralmente tu tem que ou fazer os 9 posts, ou sempre deixar um gancho para o próximo post e tu fica um pouco mais engessado na tua publicação. Esteticamente, eu acho muito legal quando a pessoa clica na tua bio e vê aquilo montado, né? Como ficaria aqui. Mas é um pouco mais trabalhoso. Então, assim, eu já acho que quem tá começando, tal, não tenta ainda, pode tentar fazer, às vezes, faz um arquivo de, por exemplo, 900 por 300, e aí faz só de 3 em 3, sabe? Faz os 3 da linha, vão ficar se conversando, já para testar, eu comecei testando assim, é uma ideia, tá? Mas se vocês olharem, isso aqui que é DREC, que ele é um projeto de extensão em odontologia, ele tem uma cara totalmente diferente do que o professor dentista, vocês concordam? E foi criado por mim também. Qual é a linguagem que a gente queria para o professor dentista? A gente queria para o DREC, a gente queria uma linguagem rock and roll, uma coisa que passasse como se a gente fosse uma banda e tal. Então, as cores, eu pesquisei essas cores lá no rock dos anos 70, no punk rock, sabe? Eu fui ver capa de disco das bandas do punk rock, e aí eu encontrei essas cores e eu utilizei elas para fazer a linguagem do DREC, né? Então, é outra pegada, é outra linguagem, é outro objetivo. O DREC não tem o objetivo de postar todos os dias e ter 45 mil seguidores, porque no momento a gente só faz curso dentro da URGS para 12 estudantes, né? Talvez no futuro a gente faça a turnê DREC e viaje, inclusive vá visitar vocês aí com os nossos cursos, mas por enquanto a gente não tem isso, então a gente não tem uma frequência tão grande de postagens, as postagens são mais para divulgar mesmo a extensão aqui, né? E aí a gente fez uma brincadeira do lançamento, que era o lado A e o lado B, então de cada professor, aí a gente montou esse post, um post duplo, que a gente, é daqueles que tu passa e ele continua, né? Na verdade, foi feito como um post único e depois foi cortado ao meio para poder gerar aquela coisa que a gente passa e o post continua e ele se emenda, né? E aí surgiu a nova identidade visual. Por que surgiu a nova identidade visual? Porque primeiro que eu gosto muito de criar, então eu fico entediada quando eu não tenho o que fazer, e eu resolvi que eu queria fazer uma nova linguagem visual para o professora dentista. Só que ao mesmo tempo as pessoas gostam muito, e eu vi vocês aqui comentando, nossa, eu adoro essas cores, eu adoro essa marca e tal. Por que a Thais vai fazer uma linguagem nova? Eu achei que até ia poder ter muita rejeição. Então, o que eu fiz para criar a nova identidade visual, né? Eu peguei baseado no trabalho do Bruno, do meu sobrinho, e eu disse, bom, as cores, já esse fato de usar cores que já ficaram tão marcantes para mim, se eu abandonar totalmente elas, eu vou causar uma quebra. Então, se vocês notarem, na verdade, o que eu fiz, eu peguei as cores originais, desalinhado, peguei as cores originais, que são as que estão em cima,
e eu desaturei elas para que elas ficassem em tons pastéis, exatamente. Então, foi totalmente feito baseado nas cores originais que eu já trabalhava, tá tudo desalinhado, que eu já trabalhava, e eu só desaturei ela para elas ficarem em um tom mais pastel, que também, como alguém falou ali, que tá moderno, porque sim, porque eu fiz uma pesquisa no Pinterest de tendências de cores, e eu vi que os tons pastéis estão em alta, né, e eu achei, se é para eu trocar exatamente, é tendência. Se é para eu trocar a linguagem visual, eu preciso trocar para uma linguagem visual que seja mais atual do que a minha linguagem visual era antes. Eu preciso me manter moderna e relevante, apesar de eu, né, eu trabalho com um público jovem que é muito antenado, né? Apesar de eu não ser mais tão jovem quanto o meu público. Então eu fui procurar isso e eu fiz isso. Eu peguei as minhas cores originais, desaturei elas para criar as novas cores. Inclusive, se vocês olharem nessa imagem, ele vai em um degradê que vai da cor antiga até as novas cores que eu criei. Foi exatamente isso, só isso que eu fiz aqui nesse caso. E depois eu comecei a testar fontes, né? Então essas fontes que eu acabei utilizando, eu optei por comprar, por investir um pouco de dinheiro e comprar uma cor que não é uma fonte, que não é uma fonte que está disponível em qualquer computador, nem nos sites onde você encontra bancos de fonte. Mas eu vou deixar para vocês a dica de um site para vocês baixarem fonte, que existem vários, né? Mas um que é muito antigo e que eu uso bastante, eu uso até hoje, é o Dafont, só com T no fim, .com, onde vocês vão achar um monte de fonte para baixar gratuita. Lá todas são gratuitas, senão não tem aquele, mas eu gostei dessa, mas essa tem que pagar e tal. Mas existem inúmeros bancos de fontes gratuitas. Esse, na verdade, eu comprei de um site que é um mercado de imagens criadas por design e tal, e eu escolhi as fontes com todo o critério, pensando em todo tipo de post que eu queria escrever e ter fontes bem que me desse bastante liberdade para trabalhar. Então eu fui lá investir um pouco para comprar essas fontes. Aí eu testei, então minhas fontes vão ficar assim, as minhas cores vão ficar assim, e daí eu comecei a criar. E aí, se vocês forem vendo, eles agora são posts que eu faço de 9 em 9. Na verdade, eu não faço tudo de uma vez, tá, pessoal? Eu faço o fundo de uma vez, e aí eu vou deixando elementos que podem ir de um para o outro, porque é muito difícil já deixar 9 posts prontos, então eu faço, vou fazendo, só que eu sempre deixo um elemento que encaixa no próximo e assim por diante, e a única coisa que eu mantenho é o fundo. E esse fundo é bem fácil, eu faço o degradê mesmo, entre duas das cores que eu trabalho, tá? Eu faço todos os posts, tá? O que tem aqui? Por exemplo, essa TVzinha que tem ali, essa TVzinha é um template que eu encontrei para ser usada no Photoshop, para conseguir colocar a fonte ali dentro, ela ficar curvada e tal. Eu comprei um template da TVzinha e tal, que eu consegui fazer essa TV, deixar ela da cor que eu queria, que é uma das cores do meu professor dentista, né? Então isso eu usei. O iPad eu desenhei, o copinho eu desenhei, esses outros íconezinhos que tem ali daquele de autocuidado todos eu desenhei os ícones e pintei das cores, eu desenho tudo no Keynote, tá? Desenhei eles, desenho as canequinhas, essas coisas eu faço. As imagens de dentes, eu agora acabei... deixa eu comprar, caso usasse imagens... Desculpa, eu não consegui ler a mensagem, deixa eu ver. Consigo voltar. Ao invés de você comprar, caso usasse imagens em PNG do Google, acha que poderia... Depende. Muito boa tua pergunta de direito autoral. A questão de direito autoral, eu no começo, pessoal, eu usava uns dentes de um aplicativo, que é de uma empresa de resina, que na época nem estava no Brasil as resinas deles, tá? Que chama GC a empresa. E eles tinham umas imagens de dente 3D, e eu pegava, fazia print, botava no Keynote e modificava elas. Então, por exemplo, assim, eles tinham algum tipo de cavidade, mas eles não tinham todas as cavidades. Então, eu pegava e desenhava as cavidades, fazia umas engebrações para poder utilizar. Só que era dessa empresa. A empresa veio para o Brasil, eu comecei a me sentir meio assim, tipo, não tô me sentindo legal usar. Então, hoje, os dentes que eu utilizo, ou são fotografias que eu faço de dentes de estoque,
aí pega o manequim de vocês da clínica, coloca num fundo preto, bota uma iluminação legal e faz várias fotos de todos os ângulos dos dentes e depois constrói em cima, tá? Ou de imagens de dentes 3D que eu comprei um modelo, tá? Eu comprei um modelo de dente 3D que, tipo, hoje eu boto muita marca em cima porque não foi um investimento barato, comprar modelo 3D não é um investimento barato, mas eu comprei para ter direito de ter imagens que sejam só minhas e que eu possa usar para esse propósito, tá? Que eu uso em aula também, tá, pessoal? Eu uso nas aulas de anatomia, então, como é uma boca completa, eu acabei comprando para ter esse material, para produzir meu material didático das aulas de anatomia, para produzir material para cursos também, né? Mas eu acho que, assim, se a questão do direito autoral, se o PNG, tu encontrar ele, e ele estiver lá num site que diz, ele é para uso livre, existe muito, e ícones, existe muita coisa bacana, assim, né? Saiu? Tá mostrando minha tela, deu uma coisa meio estranha aqui, eu pensei, será que desapareceu? Tá mostrando, né? Tá. Beleza. Então, assim, qual é a questão do direito autoral? Vocês encontram ícones que vocês podem customizar, tem sites que vão ter isso, tudo isso. Como que eu recorto isso, tá? Eu faço ele, salvo, vai virar uma imagem só, e aí eu uso um aplicativo, que deixa eu dar um nome para vocês aqui, que eu não sei de cor, peraí. Vou olhar aqui no meu celular. Porque eu usava um outro, Grid Post, tá? Eu usava um outro que ele deixava uma marca d'água num dos posts, tipo esse post mais do canto ali, onde tá escrito isso também vai passar, e acabar ficando com a marca d'água deles. E aí eu achava, eu tipo, não curtia, e aí eu ia ter que fazer o upgrade, e para pagar eu achei ele muito caro para só usar para cortar, era muito caro. E aí esse grid post, ele te dá várias propagandas, enquanto tu tá cortando tem que ficar esperando que fica passando umas propagandas, tá? Mas ele é de gratuito. A proporção que eu faço, deixa eu ver bem direitinho o tamanho aqui, 3.240 por 3.240, tá? 3.240 por 3.240 é esse arquivo novo, onde eu tô recortando em 9, tá? Que aí não perde qualidade nenhuma e dá para recortar posts do tamanho de 9 posts por vez, tá, pessoal? Esse é o tamanho que eu tô usando. E aí, agora, por exemplo, esses todos já estão postados e tal, e aí o próximo que veio foi desse ali que tá lilás em cima, ali onde tem mesa oclusal, ele foi indo para um amarelinho e tal, que foram posts que eu fiz agora de resina Bookfill. Daí eu optei por fazer 3 de dentes de resina Bookfill, se vocês olharem depois no meu perfil, vocês vão ver, são 3, assim, que ficam na sequência, e daí já comecei uma nova linha, que daí já é um amarelinho, então eles vão indo num degradê, que o segredo é que quando eu abro o próximo, tipo, se agora eu vou, bom, postei esses 18 posts, agora eu vou fazer o próximo. Qual foi o que eu terminei? Terminei nesse que é do degradê do meu amarelo pro meu roxo. Então, o segredo é que o próximo, eu vou começar com um degradê que vai do roxo embaixo para uma outra cor minha em cima. E aí ele vai ficando esse degradê de fundo aí. Foi assim que eu achei também um jeito legal de não precisar usar só fundo branco ou usar sempre o mesmo fundo. Mas isso porque eu queria uma linguagem bem colorida. Vocês podem fazer com fundo branco também e ir cortando os do DREC é fundo preto, ó. Se vocês verem, daí quando eu quero mudar a cor, eu boto um quadrado branco em cima, por exemplo, onde eu quero que fique branco, eu faço um quadrado em cima branco, né? Mas o fundo todo dele é preto. Também uma forma de manter uma ordem. Eu tenho alguns apps para indicar para vocês, então de fotos, o que eu mais uso é esse aqui, o Facetune 2, tá, pessoal? Que eu acho que é um aplicativo que é bem bom, os filtros dele são bem bonitos, dá para mexer nos rostos, dá para iluminar, dá para fazer bastante coisa. Dá para até tu ficar um ET se tu quiser, assim, tipo, aumentar o tamanho do olho, afastar os olhos, ou aproximar os olhos, dá para fazer um monte de maluquice. Eu uso ele de leve, mas os filtros são bem bons e eu acho um aplicativo legal, tá? Mas tem todos esses outros, Lightroom é um que como eu tenho o pacote da Adobe também, que eu assino a mensalidade, ele é bem legal, tem bastante recurso de edição, assim, de foto, esse que é para o celular. O Snapseed, que é do Google, né, e que é gratuito também, o Lightroom é muito bom, e esse, eu não sei se é VSCO,
Esse aí também, esse daí são uns filtros bem chiques, assim, bem chiquetosos, assim, e que é uma dica. Como que eu vou manter uma linguagem visual, por exemplo, em foto? Thaís, eu vou postar mais foto do que qualquer outra coisa. No meio vai ter alguns posts que vão ser texto, mas a maioria dos meus posts é foto. Aí é legal manter filtro, né? Tentar colocar filtros parecidos, que aí vai criando uma identidade visual para vocês, tá? Para layout de post, o que eu mais uso, eu uso o Keynote, tá? Mas eu gosto também desse Photofy aqui, eu acho que ele é legal, dá para colocar o teu logo, dá para fazer algumas coisas, tem banco de imagens também. O Canva, que tem banco de imagem, tem os posts prontos. Esse é o melhor de todos. Acho que para quem quer ter menos trabalho, assim, de encontrar uma coisa que já tá legal, que já tá bonita, só trocar as cores. E aí a importância da paleta de cores de vocês, porque vocês vão pegar uma coisa que tá no Canva, que tá pronto, que poderia ser igual de todo mundo, e vocês vão trocar e vão deixar as cores de vocês, a fonte de vocês, o Unfold, que é super bom mesmo, e esse Quick Layout, eu uso ele, às vezes, quando tu quer mudar o formato de um vídeo, tu quer botar um vídeo pro IGTV, ele tem umas edições ali dentro. Eu até teve um, não sei se foi ele que eu testei esse tempo que não estava funcionando direito, mas esse é difícil, às vezes tu quer pegar um vídeo que quer botar pro IGTV, ou tu tem um vídeo que ele tá agora o Instagram permite, né, tu postar o vídeo completo, antes ele cortava as laterais, daí tu tinha que botar ele dentro de um quadrado, tá um pouco melhor, mas esses aqui são algumas dicas de aplicativos, assim. Só para eu ter uma ideia, para a gente ir encaminhando aqui a finalização e algumas perguntas para vocês, vocês já trabalham bastante com o Instagram pensando em odontologia, vocês usam mais para pensar em público, paciente, ou vocês usam mais pensando nos colegas e compartilhamento de dicas? Eu sei que vocês, pelo PET, devem usar muita coisa para compartilhar com os colegas também, né? Mas quem faz paciente, dentistas, tá? Paciente, vão me falando. Podem ir me respondendo aqui só para eu ter uma ideia, assim, para a gente visa paciente, tá? Que eu acho que eu tenho algumas dicas para quem visa paciente, assim, que são bem interessantes. Visa paciente, tá? Olha só, primeiro uma coisa assim, ó. Quando a gente busca imagem no Google, ou busca imagem em banco de imagem, a gente tem que cuidar muito e ter critério no que a gente vai colocar, que senão a gente pode estar dando um tiro no pé. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, vocês estudam numa faculdade maravilhosa, vocês têm ótimos professores, e eu sei que vocês sabem que clareamento a laser não existe, que vocês sabem que o que clareia dente é gel à base de peróxido, né? E que o paciente de vocês também deve saber isso. Se vocês vão fazer um post, por exemplo, falando de clareamento, e aí eu usei a hashtag clareamento dental a laser, e encontrei esse tipo de post. Primeiro, que você está vendendo um clareamento dental a laser com um fotopolimerizador, o que é, no mínimo, estranho, né? Porque se vocês olharem essas fotos que eu estou mostrando aqui, a pessoa está segurando um fotopolimerizador na boca de um paciente, né? Num dos casos está até na língua. O que tem a ver o clareamento de consultório com esse fotopolimerizador na língua do paciente? Essas são imagens de bancos de dados. Vocês estão vendo que nessa foto aqui, a pessoa está segurando um fotopolimerizador sem luva na terceira foto, sabe? Para mim, é muito bizarro. É essa palavra, é bizarro, né? Como é que você vai vender clareamento? Primeiro que tu está vendendo clareamento a laser que você não devia estar vendendo. Devia estar explicando, educando o teu paciente de qual é o verdadeiro, o que realmente clareia o dente, né? Isso é educação, isso é parte da educação do paciente, você explicar para ele que o que clareia o dente não é a luz, que o que clareia o dente é o gel, que dentro do consultório ele vai ter esse tratamento, por que é importante ele te procurar, e isso gera vários posts. Isso é legal também, não tentem abranger todo o assunto em um post, né? Tentem abranger, educar aos poucos o paciente de vocês. Por exemplo, eu vou falar de Bookfeel. Eu fiz 3 posts e eu falei quase nada de Bookfeel até agora. Mas num eu falei que ela podia ser usada com qualquer sistema adesivo, no outro eu falei que a Flow podia ser usada como base de qualquer resina de consistência regular, né? No outro eu falei, não me lembro mais o que. Ou seja, eu não tento esgotar o assunto resinas Bookfeel em um post, porque ninguém tá ali para ler um capítulo de livro sobre resinas Bookfeel. A gente quer uma dica rápida. A gente quer absorver uma coisa de uma forma rápida. Então, aqui nesses casos,
Essas imagens foram escolhidas provavelmente por uma agência de marketing que não sabe nem que clareamento laser não existe, né? Não sabe claramente que isso aqui é um fotopolimerizador, e o dentista deixou, porque o dentista largou nas mãos dessa agência de marketing para que ela fizesse a sua linguagem visual. E não tem nenhum cuidado. Outra coisa que eu acho que é um tiro no pé. Esse anúncio primeiro ali, restaurações. Qual é o paciente que em 2020 vai vir atrás de vocês procurando uma restauração de aspecto metálico? Qual é o paciente? Ele, no mínimo, ele vai querer uma resina. Nenhum paciente vem querendo aquilo ali que eles estão oferecendo naquele post. Então, tu falar sobre restaurações, tu usar uma imagem de uma restauração metálica, é meio que um tiro no pé. Porque, né? Na descrição não está dizendo que eles vão remover uma malformação, eles vão remover a parte do dente que está deteriorada, limpa a área atingida e preenche com um material. E qual é o material que eles estão botando ali? Um material metálico, que a gente não vai mais colocar nos nossos pacientes. Então, tu tá dando um tiro no pé, dizer, eu não vou naquele consultório, não quero ficar com meu dente daquele jeito. Quem criou esse post, provavelmente foi uma agência de marketing, né? Muita gente forma opinião. Exatamente, as pessoas formam opinião baseada nesses posts. Então, esses posts feitos sem o cuidado de vocês, a notícia que eu tenho para vocês é essa. Vocês falam, mas Thaís, é tu que faz tudo? Sou eu que faço tudo. E eu acho que eu só cheguei a ser convidada para conversar com vocês hoje aqui, até parar de compartilhar para olhar para vocês aqui, ver se vocês me enxergam. Estão me enxergando?